graça e a paz de Deus. Hoje eu recebi um print de um vídeo aí, né, que me mandaram. Na verdade é o culto online, né, que teve uma questão. Eu gravei esse culto, eu assisti. E confesso que eu não vi uma gravidade no assunto que me mandaram, mas quando me mandaram eu achei até que era uma outra coisa. Quando me mandaram falando que Salvador Bueno interrompeu a oração de uma irmã. E aí quando eu fui ver no meu arquivo, né, ali tinha essa parte. Bom, o que eu percebi é que a irmã começou a orar, por certo não sabe como funciona o culto online, como é serviços de Santa Ceia, né, batismos, que o ancião geralmente ele preside o culto, ele ora e ele, né, ou diácono, ou às vezes cooperador, são os irmãos do ministério. E essa irmã orou no culto online. O culto online ele não tem essa liberdade de orar aí, a gente sabe por quê, né? Todas as igrejas, elas têm uma liturgia, um sistema, vamos falar assim, diferente de culto. Todas denominação, tá? Presbiteriana, batista, quando as coisas são online, um pouco difere um pouco, né? Muita igreja tem essa característica diferente de um culto normal quando é para ser entregue para redes sociais. E aí, nesse caso, o Salvador Bueno pediu para a irmã parar porque estava, né, já certo que um ancião ora nos cultos online. Mas eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem como que foi. Unidos em comunhão, oremos a Deus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. A irmã que está orando, aguarde que o ancião vai orar, por favor. Observem aí que não tem nada aí de mal no modo que ele pediu, né? Falou para a irmã esperar que o ancião ia estar orando, né? Vamos aguardar que o ancião vai orar. Depois, ele veio com a explicação do porquê pediu para ela aguardar, né? Ele veio a explicação, teve a explicação de várias pessoas estar orando. Isso, de fato, né, para quem quer fazer um culto online, né, e como a congregação, né, é diferente das outras igrejas, sempre é o pastor que ora. As outras igrejas, muitas delas, não têm oportunidade das pessoas orar, igual a congregação que ainda dá essa oportunidade. Esses são os sistemas de culto. Não dá para nós entrar nesse mérito, porque eu participei de várias denominações. Quantas pessoas acham assim? Elas falam assim, você está em cima do muro, eu não tenho muro. Não foi eu que construí muro entre denominações. São elas que constroem entre elas. E agora um sistema novo de ataques a uma igreja, em especial tem canais que atacam a Assembleia de Deus, com muitas coisas que foi útil até para derrubar certas características da Assembleia de Deus. Isso foi bom, né? Mas esses canais, desses que eu conheço, por exemplo, o Zion, ele não tem um muro crescido entre ele congregar na Assembleia de Deus um dia e ele voltar para uma outra igreja e estar numa outra igreja. Ele simplesmente faz as denúncias de erro dos homens nos diversos sistemas. Até porque se você for levar em consideração Batista, por exemplo, são várias igrejas batistas. Tem igreja batista que só o pastor ora, o povo é em silêncio. Tem igreja batista que as pessoas oram todos juntos. Tem Assembleia de Deus que é assim. Então são modos de prestar culto, né? Eu tô com a tosse, vocês não fazem ideia. Eu estar com a imunidade muito baixa. Tem que voltar com própolis e limão, que é difícil de pegar essas gripes, né? E então, quando tem esses modelos diferentes, eu participei, por exemplo, presbiteriana da minha cidade, as pessoas não têm como dar opinião no modo de culto. Ainda tem uma família, muitas das vezes, ela que comanda ali, ou até o pastor ouve mais aquela família. Outros, você tem que dizer amém de como que é o culto, você não pode. E se acontecer um fato desse, de alguém orar ou sair na frente com alguma coisa fora do padrão do culto, acontece até pior, chamam para reunião, né? Então, nessa questão aí, Salvador Bueno, veja nesse vídeo aqui que depois ele pediu perdão ainda. Vou fazer um pequeno esclarecimento. Nos cultos online que Deus tem preparado, tanto de domingo de manhã como também de quarta-feira à tarde, esses cultos eles têm uma conotação um pouquinho diferente dos cultos normais. Os irmãos vejam que nós não temos liberdade para os testemunhos,
E também o culto ele é atendido exclusivamente pelos irmãos do ministério. Os anciãos atendem os cultos e a primeira e a última oração também. Por que isso assim? Privilégio? Não. É porque quando a oração é feita pela comunidade, ou seja, por toda a casa de oração, acontece muito. Ou às vezes a presença de Deus é grande, o povo manifesta e esse ruído impede a pessoa de orar estando aí no meio dos irmãos ou das irmãs. Ainda que tenha voz forte, não consegue sobrepujar o ruído das manifestações. Também não só isso, às vezes começam a orar aqui, de repente tem outro orando ali, às vezes até 3 orando ao mesmo tempo. E lembremos que não convém, por quê? Porque este culto não é só aqui, ele se estende até fora do país. E não fica bem, irmãos. E pessoas que não conhecem a graça de Deus também participam. E fica ruim, eles estão ouvindo o culto, às vezes olhando no celular, ou enfim, qualquer aparelho transmissivo, está olhando de repente, um orando aqui, outro orando ali. Eles vão achar que é uma confusão entre nós. Para evitar isso, a primeira oração e a oração do agradecimento fica exclusiva para os irmãos do ministério. Se os anciãos estiverem, eles oram, senão pode ser um diácono ou um cooperador que esteja aqui junto de nós. A irmã perdoe que começou a orar ali, precisamos pedir que parasse, mas é por causa disto. Certo, irmãos? Chamemos um hino. Aqui eu tenho aqui novamente, sempre a gente chama atenção aqui nesse fato, dele falar que alguém não conhece a graça de Deus. Isso leva a entender que ele está falando da congregação. É algo que eles têm que policiar. Eu sei que muitos pregadores já não falam mais dessa maneira, mas Salvador Bueno é uma pessoa que às vezes participou até de reunião onde fala sobre isso, e ele, como ele é muito antigo, tem esses vícios de linguagem, mas tem que se policiar. Temos que lembrar aqui que as mais variadas denominações têm seus modos de operar em mais variados tipos de culto, né? São liturgias, são usos e costumes. Às vezes as pessoas estão dentro de uma instituição que já tem um costume que já vem há anos, né, de uma maneira, e de repente aí, com uma certa mudança, no caso do culto online, a pessoa acha que está fazendo algo muito grave, né, um erro. Porém, tem convenções, por exemplo, da Igreja Batista, tem várias igrejas batistas, várias convenções. Participei de uma onde conversei um bom tempo com um pastor da Batista ali de Avaré. Aliás, é como se diz, né? O nome Primeira Igreja Batista de Avaré, Primeira Igreja Batista de Botucatu. E fui nessa Primeira Igreja Batista de Avaré. Aí estava explicando sobre batistas reformadas, sobre convenção. E tem uma que eu até vi num site aí. Ela parte bem pro lado calvinista, por exemplo, né? Sobre predestinação. Então essas coisas, irmãos, a gente tem que levar em consideração. Como eu falei, eu não construí um muro onde eu fico em cima. Quem construiu esse muro, que dizem que eu fico em cima, são as pessoas. Posso estar congregado um dia, se eu quiser, em uma igreja batista, ninguém vai me impedir. Eu não tenho compromisso com o cargo dentro de congregação, que aliás, estava vendo um vídeo aqui, agora que mandaram, né, daquele irmão que eu sempre esqueço o nome dele, né, que ele construiu, iniciou a igreja, a Nova CCB, lembrei o nome, Nova CCB. E ele colocou um vídeo antigo, de um caso que teve ali na cidade do Paraná, até que eu quero fazer em Siqueira Campos, ali naquela região, né, até que eu quero fazer um vídeo sobre isso daí, porque tem muita coisa que os irmãos não sabem o que houve ali, né, e ele fez um vídeo antigo, e sempre nesse negócio de ministérios, né, e achei interessante que o cooperador, que é um dos que saiu do cargo, aí de uma cidade, por exemplo, ele não quer mais saber desse cargo. Essa é a liberdade em Cristo. Tem muitos que estão dentro de um cargo, dentro de outra denominação batista, ele não pode participar. Não é como os outros falam, tem nome de batista, que não aceita muito que seus membros participem de culto na presbiteriana. Ele não gosta, o pastor não aceita. Começar a ir sempre, uma visitar, tudo bem, até aceita. Mas começar a falar, eu estou congregando tal dia lá, aí vira, né, irmão, tem sempre essas questões também aí. São questões individualizadas, questões de mais diferentes tipos de ministérios. Não é por isso que a gente vai analisar um culto, como houve esse aí de uma correção ali na hora, o irmão explicou e pediu perdão para a irmã, e taxar o irmão, né, colocar nomes, com apelidos no irmão, ou para desferir raiva, xingamentos, ódio. Isso não constrói evangelho, irmão. Isso não é evangelho, muito menos é conhecer uma verdade. Eu sei que muitos se alimentam disso por raiva da instituição, que às vezes eu sei como é isso, irmão, sei muito bem.
Não pense que a gente está aqui, mas tá vendo como que ele nunca entendeu, como que é a denominação. São pessoas que necessitam da gente. Muitas pessoas ali dentro conhecem o evangelho, estão ali, porque tem familiares, mas conhecem a verdade, sabe que já visitou outras igrejas, não se acostumou com outra igreja, com outra denominação. Tem muita gente ali que precisa de nós, não precisa do nosso xingamento, da nossa ira, da nossa raiva, são coisas que passam lá dentro, perseguições, não percebem, aí vê aí fora pessoas ainda xingando, taxando, eles acham que estão no caminho certo, né? Eu chamaria eles de sectários, essas coisas. Então, irmãos, tem que considerar todos como os irmãos, todas as denominações que têm seus problemas, tem que ser, claro que tem que ser denunciado, falado aqui, corrigido, muitas das vezes por canais de opinião que, né, a livre expressão, ela é válida, até por uma construção maior, uma maturidade maior espiritual, né? Mas não com raiva, não com ódio. Quero ler para vocês aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Então é isso, irmãos, crescer na graça e no conhecimento. Isso não quer dizer que crescer na graça e no conhecimento é que você tem que achar um caminho, placa de igreja. É você e Deus. Deus abençoe, curta esse vídeo, compartilha, segue quem ainda não é inscrito aí, se inscreve nesse canal. Deus abençoe grandemente a todos. Graça e paz verdadeira no coração de todos.